Boa tarde, meus amados irmãos, a graça, a paz, as misericórdias de Deus estejam com todos os irmãos. Boa tarde a todos, muito boa tarde, irmã Rosana, irmã Geórgia. Deus abençoe a todos os irmãos, alegria estar reunido com os irmãos mais essa tarde de quinta-feira. Boa tarde, Paola, Deus abençoe, irmã, todos os irmãos ali no condomínio Duas Barras, irmã Patrícia, irmã Paula, irmã Pâmela, Paola, Deus abençoe a cada um. Boa tarde, Jussiana, Deus abençoe, irmã Maria Socorro Saldanha, Deus abençoe os irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas, sobre a sua família, hoje e cada vez mais e mais. Boa tarde, Vanessa. Foi um acidente, irmã Rosana. Um acidente de percurso, tá certo? Foi um acidente. Boa tarde, irmão Cris. Deus o abençoe. Nós que estão notando aí alguma diferença, foi um acidente. Não tem esse pessoal que fica malinando, que fica mexendo. Fui ajeitar a barba, fui fazer um reparo na barba, e aí o dedo machucado machucou na hora, e aí, enfim, esse é o resultado da tragédia. Deus abençoe meus irmãos, boa tarde, irmã Gabriela, irmã Emanuele, Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos aí clicar neste aviãozinho para chamar os irmãos, chamar o povo. Olha, quem sorri do pastor vai ser disciplinado, viu, Cris? Não pode sorrir do pastor não, rapaz, tem que orar pelo pastor, para ver se melhora, está cada vez pior. E meus amados irmãos, nós vamos orar nesse momento, orar uns pelos outros, está aí à disposição, você pode apresentar o seu pedido de oração e nós estaremos com muita satisfação, com muita alegria, participando com você nessa intercessão. Valeu, irmão Cris, Deus te abençoe, meu amado. Nós estaremos orando uns pelos outros. Coloque aí nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem alguma necessidade, se alguma coisa está lhe preocupando. Ontem nós pregamos aqui na transmissão do culto da nossa igreja sobre os pacificadores. E nós observamos como Jesus Cristo é o grande pacificador, aquele que veio para fazer a paz entre o homem e Deus, a paz entre o ser humano com o seu semelhante e o ser humano consigo mesmo. Deus é aquele que traz Jesus, é aquele que traz a paz ao nosso coração. Então, se você está aflito, angustiado, coloque diante de Deus, ore para que Deus abençoe a sua vida e tudo se resolva o quanto antes, tá certo? Se você tem o seu pedido, pode colocar, estaremos orando. Boa tarde, irmã Neide, vamos orar sim pela irmã, pela sua família, pelas suas irmãs. Deus abençoe, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os irmãos. Hoje nós estaremos refletindo no Salmo de número 53, salmo pedido pelos irmãos no dia de ontem. E nós queremos, com a bênção de Deus, poder tirar para nós algum proveito deste salmo que o Senhor apresenta-nos por sua providência para a nossa devocional nessa tarde. Vamos orar? Deus abençoe os irmãos. Boa tarde, irmã Maria Emília. Vamos orar aí pelos irmãos, pelos amigos que estão em Oeiras. Vamos orar. Eu estava agora há pouco aqui no gabinete, o irmão Jonatas Valentim, lá de Oeiras, ele estava, irmã Maria Emília, exatamente compartilhando isso, que lá em Oeiras está acontecendo um crescimento do número de casos, já aconteceu mortes no dia de hoje. Nós nos entristecemos pelas famílias que estão enlutadas e oramos para que Deus dê o consolo a estas famílias, nessa hora tão triste, tão difícil, quando é a hora da morte, a hora da separação, e a Bíblia aconselha o ser humano a se preparar para encontrar-se com o Senhor, seu Deus, porque certamente esta é uma hora terrível, a hora de enfrentar a morte, e só com Jesus nós podemos vencer
este que será o último inimigo a ser derrotado pelo povo de Deus. Vamos orar pelas pessoas que estão lutadas, orar por aqueles que estão enfermos, para que Deus possa lhes conceder a bênção de serem curados, e orar por todos nós que estamos bem, graças a Deus, com saúde. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Clique aí no aviãozinho, chama o povo, e logo após a oração estaremos meditando no Salmo 53. Grande Deus, nosso Pai e Senhor, nós te agradecemos por este novo dia que o Senhor nos concede, por nos despertar com saúde, por ter esta manhã onde podemos te adorar, através de tudo aquilo que nós realizamos, tanto as coisas pequenas como as mais importantes, que quer comamos, quer bebamos, tudo quanto fizermos, possamos fazer de acordo com o que nos ensina a tua preciosa palavra, que façamos tudo para a glória de Deus. Abençoa todos os irmãos que estão nesse momento reunidos conosco nesta devocional, ouvindo as suas orações. Apresentamos diante do Senhor cada um destes pedidos que foram aqui apresentados nos comentários. Ó Deus, ouça cada um pedido e atenda conforme a tua maravilhosa graça, conforme a tua santa e perfeita vontade. Abençoa a todos que estamos agora, fale conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos lá, Salmo de número 53. Salmo 53. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos e amigos, e nos conceda, nesta tarde de quinta-feira, a bênção de podermos compreender a palavra de Deus e aplicá-la às nossas vidas. Meus amados irmãos, este Salmo 53, ele é um salmo escrito pelo rei Davi, e ele está quase que literalmente também no Salmo de número 14. É praticamente a repetição do mesmo Salmo. Se você ler o Salmo 53 e o Salmo 14, você vai observar que eles são praticamente idênticos, de forma que todos os estudiosos da Bíblia compreendem que foi um salmo que foi duplamente colocado dentro da coletânea de louvores, dos salmos que o povo de Israel entoava, mas sabendo que tratava-se de uma repetição. E a Bíblia muitas vezes vai fazer isso. Nós temos inclusive um livro da Bíblia cujo título do livro é repetição, é dizer novamente, é contar novamente, que é o livro de Deuteronômio. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai compreender que ele é praticamente idêntico aos livros que tratam da lei. O livro de Levítico, o livro de Número, o livro de Deuteronômio vai trazer uma repetição da lei que o povo já tinha aprendido, que o povo já tinha decorado, que o povo já tinha escutado tantas vezes. Deus, na sua soberania, na sua misericórdia e graça, ele compreende que a natureza da mente humana precisa deste artifício,
deste mecanismo para ser melhor ensinada, que é a repetição. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele vai exaltar o valor deste método didático, que é o método de repetir. Paulo disse, olha, para mim não é pesado, não é enfadonho eu ter que repetir para você as mesmas coisas e para vocês ouvirem estas mesmas coisas novamente, lhes será proveitoso. É fato que algumas coisas precisam ser ditas repetidamente. Você lembra da sua mãe repetindo a você as mesmas lições, os mesmos conselhos, dizendo a você que não fizesse uma coisa repetidamente várias vezes, ou incentivando você a fazer alguma coisa e a sua mãe ou seu pai lhe mandava fazer a mesma coisa repetidamente. Talvez vá tomar banho. Menino, já toma banho, e essa repetição todo dia, porque aquela era uma lição que seus pais queriam que você compreendesse, devido à importância daquela atividade, daquele comportamento para a sua vida. Assim, quando Deus traz repetições de alguma coisa na sua palavra, o nosso interesse deve redobrar. Há alguma coisa que Deus disse atrás que parece que há necessidade agora de ser dito novamente, porque o povo que ouviu a primeira vez fez como se não ouvisse ou como se não tivesse entendido muito bem. Por isso, é repetido. E o Salmo 53 é uma repetição, praticamente, do que está no Salmo de número 14. Inclusive, aqui na nossa devocional, quando você for sugerir um salmo, nem precisa mais sugerir o número 14, porque o 53 e o 14 são basicamente idênticos. E o que é que está no Salmo 53 de tão importante, de tão grave, que Deus quis que ele estivesse de forma duplicada dentro do livro dos Salmos? O Salmo 53 é uma pregação contra o ateísmo. Ateísmo, esse pensamento, essa linha filosófica que compreende que não existe Deus. O ateísmo, literalmente a palavra ateu é sem Deus, contra Deus. A expressão ela é uma expressão que se coloca contraditando, é uma expressão que está contra, que anula ou que alega a inexistência de algo. Então, quando a palavra ateu ela é apresentada, ela está dizendo que aquele pensamento pressupõe que Deus não existe, que não há um Deus. Esta ciência, esta filosofia, melhor dizendo, ateísta, esse pensamento, essa forma de pensar a vida, ela é muito comum, meus amados irmãos, em várias culturas. E quando nós encontramos este salmo de Davi, escrito há aproximadamente 800, 900 anos antes de Cristo, então nós sabemos que esse pensamento não é uma novidade. Hoje existe um grupo de ateus muito organizados no mundo todo. Eu não vou citar nome para não dar ibope para estas pessoas, mas existem grandes filósofos, entre aspas, grandes formadores de opinião que são ateístas declarados, que fazem todas as suas conjecturas partindo desse pressuposto que Deus não existe, pessoas que querem racionalizar todas as coisas, incapazes mesmo de acreditar naquilo que é a realidade da vida. É só olhar para a natureza e saber que alguém criou aquilo. Existe esse pensamento do ateísmo, que não somente ignora a existência de Deus, mas o ateísta, ele vai, na verdade, ignorar a existência de toda e qualquer divindade, de toda e qualquer espiritualidade.
Para o ateísta, o ser humano é um pedaço de carne, é uma matéria orgânica movida por todo um sistema nervoso, é tudo carne, é tudo pele, é tudo neurônio, e quando o ser humano morrer, acabou, não existe absolutamente mais nada. O ateísta não é que ele não acredita que não existe Deus, ele não acredita que exista nada que não seja material, que não seja tangível, que não seja visível, alguma coisa que não possa ser examinada. Para o ateísta não existe. O ateísta só acredita no que ele vê, no que ele toca, naquilo que é concreto, como se o fato de algo ser espiritual tirasse completamente a possibilidade de ser real. O ateísta não acredita em Deus, não acredita em anjo, não acredita em demônio, não acredita em nenhum tipo de divindade, não acredita em céu, não acredita em inferno, não acredita no poder da oração, no sentido espiritual. Para o ateísta, a oração tem um poder meramente emocional, psicológico, para acalmar ou para motivar a pessoa que ora. Ele acredita que a fé tem algum valor para aquela pessoa que usa a fé como uma motivação. Mas essa fé que a pessoa tem a Deus, ela pode ser substituída na mentalidade do ateísta por qualquer outra coisa. Por um hobby, por uma paixão, por um membro da família, por alguma coisa que lhe encoraje, por uma causa nobre, por uma ideologia, porque o ateísta ele parte desse pressuposto. O ateísta é aquele que diz no seu coração que não existe Deus. E o que é que o salmista, o que é que Deus tem a dizer para aquelas pessoas que não acreditam na sua existência? O Salmo 53 trata disso. Deus, primeiramente, qualifica, classifica que tipo de pessoa tem esta ideia, tem esta convicção. Uma pessoa que, olhando para a natureza e vendo tudo aquilo que foi criado, tudo tão perfeito, tudo tão simetricamente organizado, tudo relacionado uma coisa com a outra. Meus amados irmãos, o universo é algo complexo, cada parte, cada peça deste mundo está inteligentemente espalhada, colocada, para que todas as coisas funcionem dentro de uma harmonia. Por exemplo, o tempo em que o Sol está irradiando a sua luz sobre um lado do hemisfério, a forma como a Terra gira na velocidade, no tempo, fazendo esse período de dias, de estações, de épocas, podendo dar à Terra as condições ideais para a vida, para a colheita, a produção do oxigênio, e indiretamente necessário à existência, à sobrevivência de toda a criação, de todos os animais, de toda a raça humana, até da vegetação. A forma de vida tão perfeita que existe nos oceanos, as formas de vidas que são minúsculas, invisíveis ao olho humano, mas que são reais. Quando você vai examinar um pouco como é feito o corpo humano, cada peça, tudo montado, ligado, colocado cuidadosamente, sabiamente, por um perito, por alguém sábio, por alguém inteligente que proporcionalmente distribuía os membros do corpo de forma que eles trabalhassem como uma máquina perfeita, incrível. O próprio rei Davi se admirava da forma como o ser humano é concebido, algo maravilhoso demais para que ele pudesse compreender. O insensato, é assim que a Bíblia chama quem ignora a existência de Deus. Quem olha para a natureza e não reconhece que há um Criador. Quem olha para a sua própria vida, examinando as suas circunstâncias, a sua história, tudo aquilo que envolve a sua vida, e não é capaz de admitir que existe uma ação, uma força, algo que está muito acima da lógica humana, da visão humana, daquilo que pode ser examinado pelas pessoas em um laboratório. Quem pensa na vida como se Deus não existisse, aquela pessoa que tem esta crença de que Deus não existe,
A Bíblia diz que é um louco. Como Deus chama, como Deus trata uma pessoa que diz, que acredita, que prega que Deus não existe. Ora, para Deus, quem abre a boca para dizer que Ele não existe é louco. Se uma pessoa estivesse olhando para você nesse exato momento, e ela olhasse para você e não conseguisse lhe ver, mas conseguisse ver o que você faz, e ainda assim ela ignorasse, dizendo, olha, você não existe. Ela podia ver a sua certidão de nascimento, ela podia ver sua documentação, podia ver suas pegadas na areia, ela podia sentir o seu perfume aonde você estivesse passando, mas porque ela não presenciou, ela não viu você, ela diz, não existe ninguém aqui. Mesmo vendo que alguém houve ali apegadas a marcas de que houve uma pessoa, a sinais de que alguém construiu alguma coisa aqui. Muito tempo atrás, eu estive em São Raimundo Nonato, algum tempo atrás, visitando o Museu do Homem Americano. Se você não foi, recomendo conhecer esse ponto turístico do nosso Piauí, um lugar que vale a pena conhecer. Eu prefiro praia, mas museu tem muita coisa interessante. Tem muita coisa para quem tem interesse por essa área, vale a pena estando por lá e conhecer. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eles promovem, fazem uma publicidade muito grande em cima daquelas pinturas rupestres. Escavando, eles viram alguns desenhos na parede, formando figuras humanas nas mais diversas situações do dia a dia. E eles, a partir daquela escritura, daqueles desenhos na parede, eles foram plenamente convictos de que se aquele desenho está ali impresso naquela parede, alguma pessoa foi lá e desenhou. Eles acreditaram plenamente, não há dúvida para eles, que aquele desenho não pode ter surgido de uma explosão. E aquele desenho, um rabisco, não sei se você já viu essas pinturas rupestres, é um negócio mal feito, sem definição, é só eu faço com o dedo aquele negócio ali, tá certo? Parece aquele neguinho que a gente fazia quando brincava na escola, aquele que faz uma cabeça, um tracinho, e faz as duas perninhas e os dois bracinhos. Pronto, a pintura rupestre é mais ou menos daquele estilo, negócio grotesco, negócio mal feito, mas eles viram aquela pintura e era tão clara a ideia de transmitir uma mensagem. Ali são pessoas e aquelas estão fazendo isso, aquelas estão fazendo aquilo. Havia tipo uma revista, um gibi, que eles acreditam que é pré-histórico. E aquela escritura, aqueles desenhos na parede, levaram eles a ter a plena convicção de que aqueles desenhos foram feitos por alguém. Mas o ateu é tão louco, ele é tão insensato, que ele olha para o céu, uma obra de arte tão perfeitamente desenhada. Ele olha para os oceanos, cuja a linha do horizonte é feita de maneira exata, de maneira perfeita. Ele olha para as estrelas do céu e vê a sua formosura. Ele vê o contorno da terra como quem foi feita por um compasso. Ele vê o semblante do ser humano, traços perfeitamente desenhados. Você pega a planta, uma rosa, e ela tem detalhes, desenhos exatos, bem feitos. Não é coisa feita de qualquer maneira, é perfeito. Olhe para uma borboleta, veja os desenhos que estão em suas asas. E assim, meus amados irmãos, a verdade é que por todo lado que nós olharmos, nós vamos ver a caligrafia do nosso Deus, porque Deus existe e Ele andou por esta terra desenhando, construindo, edificando, e hoje Ele continua mantendo, sustentando-a. Nós estamos flutuando em um vasto universo, não desabamos, não estamos soltos, porque de alguma forma o Deus que nos criou nos sustenta, nos mantém, criou a gravidade, uma série de outras circunstâncias que promovem a possibilidade de viver aqui na terra. O que nós podemos dizer, amados irmãos, é que quem diz que Deus não existe, o Salmo 53 diz assim, é um louco. Quem diz que Deus não existe é insensato. Tempos atrás, uma pessoa me perguntou, veio aqui conversar comigo, pastor, o senhor aceitaria debater com um ateu?
nós estamos promovendo um debate, é um trabalho da faculdade, e nós queremos colocar ali um pastor evangélico contra um ateu. E nós já andamos aqui na igreja, e nós gostaríamos de convidar o senhor para participar desse debate. Eu disse, tranquilo, só marcar a hora, não tem nenhum problema, vou com alegria. Agora, depois que as pessoas saíram, eu fui ler um pouco este salmo e sozinho aqui eu fiquei sorrindo, porque a Bíblia diz que o ateu, que quem diz que Deus não existe é louco. Aí eu vou sair daqui do meu lugar, do meu trabalho, entrar no carro, vou me dirigir até aquele ambiente universitário, vou ficar ali algumas horas debatendo com um louco, falando, querendo provar. Meus amados irmãos, há uma loucura estabelecida na mente humana. E a Bíblia diz que os homens, querendo se tornar sábios, se fizeram em loucos, porque desprezaram a criação, o Criador, ignoraram a existência de Deus. A sabedoria de Deus foi desprezada por eles e eles quiseram estabelecer a sua própria, tornando-se loucos. Todas as pessoas que dizem no seu coração que Deus não existe são insensatos, conforme o Salmo 53. E cada um com sua loucura, cada um com o seu pensamento. A pessoa é livre para crer no que quiser, mas você que me ouve nessa devocional é quem deve tomar todo cuidado a respeito de qual pensamento existe no seu coração a respeito de Deus. Porque o Salmo diz que o ateu, quem ignora a existência de Deus, quem tem coragem para abrir a boca e dizer que Deus não existe, é louco. Está aqui no Salmo 53. Diz o insensato, não é o sábio, não é o estudioso, não é o doutor fulano de tal, não é o PhD fulano de tal, como hoje são apresentados os ateus, é aonde quer que estejam, nas academias, está cheio de ateu nas faculdades, nas universidades, propagando essa loucura, e muito louco está acreditando, e não há loucura mais insana do que esta. A Bíblia diz que é louco quem não acredita que Deus exista. Deus está presente, Deus pode ser sentido, Deus, as suas pegadas, sua assinatura, as marcas da sua obra, do seu desenho, a sua caligrafia está espalhada em todo lugar, mas a pessoa diz que ele não existe, é louco. Mas além de chamar de louco quem não acredita na existência de Deus, a Bíblia vai dizer o que é que acontece, qual o estilo de vida construído a partir deste princípio, a partir desta convicção. Uma pessoa que não acredita na existência de Deus, quem diz lá no seu coração que Deus não existe, que tipo de vida essa convicção, esse pressuposto vai gerar na vida da pessoa? Para quem Deus não existe, que tipo de vida essa pessoa vai ter? E aqui nós vamos lamentar, porque além de ser louco, quem não acredita na existência de Deus é uma pessoa completamente depravada. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia vai colocar a pessoa de Deus como sendo o Senhor, como sendo o juiz, como sendo aquele que estabelece ordem na vida. Ele criou a lei. Ele tem os princípios, ele impõe os limites, ele nos educa, ele nos conduz, ele é o pastor que nos conduz na direção certa. Mas se a pessoa ignora a existência de Deus e ela vive acreditando de fato que não existe um Deus que lhe observa, que não há recompensa em fazer o bem, nem castigo em fazer o mal, que a vida se limita a essa passagem aqui terrestre, e então ela deve fazer tudo quanto for seu desejo, satisfazer todos os seus impulsos, para tentar ser o máximo possível feliz nesta terra, porque ela acredita que a vida do ser humano é completamente sem significado, sem importância, sem transcendência, morreu, acabou. O apóstolo Paulo vai dizer: se a nossa esperança fosse só para esta terra, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E é assim, meus amados irmãos, que o Salmo 53 vai descrever o estilo de vida de um ateu.
O ateu é louco, conforme a Bíblia, sem sabedoria nenhuma. Embora possa ter passado por várias academias, ter adquirido vários diplomas, embora possa ministrar aulas nos mais diversos temas, pode ser alguém profundamente especializado em muitas matérias, em muitas ciências, mas por não conhecer aquilo que é o conhecimento essencial para o ser humano, ele é comparado a um louco. E como quem diz que Deus não existe vive? Que tipo de vida tem alguém que não acredita em Deus? Aqui, versículo 1 diz assim: corrompem-se e praticam iniquidade. Uma pessoa, quando ela acredita que Deus não existe, para que amar o próximo? Para que fazer o bem? Para que respeitar aquilo que a Bíblia diz que deve ser respeitado? Qual a recompensa de fazer alguma coisa boa e qual o castigo de fazer alguma coisa errada? A tendência que se estabelece na mente de quem não acredita que Deus exista é que ele deve fazer tudo aquilo que lhe vier à cabeça, por isso se corrompe e pratica iniquidade. Quando a pessoa diz que não existe Deus, embora Deus esteja lá no céu, é uma cena até cômica, Deus está no céu olhando para os filhos do homem e vendo aquelas pessoas que ignoram completamente a sua existência. Mas quando a pessoa acredita que Deus não existe, ela nem vai buscar a Deus. Veja as tragédias que acontecem com quem não acredita na existência de Deus. Se a pessoa acha que Deus não existe, ela não vai buscar a Deus, ela não vai parar para ouvir uma palavra como você está parando, ela não vai se interessar pela Bíblia, não vai interessar com sua alma, ela não vai procurar absolutamente nada que lhe aproxime de Deus, porque na sua mentalidade enlouquecida, ela acha que Deus não existe. Quem não acredita na existência de Deus, não o busca, se extravia, se corrompe, não faz o bem. Todas estas pessoas se tornam obreiros da iniquidade e fazem o mal uns aos outros. A perspectiva de vida, a filosofia de vida, quando não se acredita na existência de Deus, é a pior possível ao ser humano. É de impiedade, de imoralidade, de corrupção, de violência, de egoísmo, de secularismo. Irmãos, não acreditar em Deus é uma loucura, mas é também arruinar a própria vida. Aqui, e o Salmo 53, além de falar da vida miserável, imunda, ímpia, perversa, que o ateu estabelece na sua prática cotidiana, embora ele possa se esconder atrás de obras de filantropia, atrás de conversas melosas, atrás de todo tipo de demagogia, a verdade é que se ele não acredita que existe Deus, tudo mais se torna banal para ele. Nada tem importância a não ser agradar o homem ou a si próprio. Mas pior do que ele ter uma vida ímpia é a consequência que ele vai ter que receber depois dela. Porque acreditando ou não, o ateu um dia vai saber que Deus existe. Quando Jesus apareceu aos discípulos, havia um que não estava acreditando, chamado Tomé. E a primeira coisa que Jesus fez na próxima aparição foi chamar Tomé e dizer a ele: Tomé, se aproxime, coloque aqui a sua mão, você está me vendo? Coloque a sua mão do meu lado e veja que sou eu mesmo. E não seja incrédulo, mas crente. Aquilo que Jesus fez a Tomé foi um exemplo daquilo que todos nós, pela fé, deveremos aceitar. Porque Jesus disse para ele que porque ele viu, ele creu. Mas Jesus disse: bem-aventurado, ou mais bem-aventurado, é quem acredita sem precisar ver. O próprio conceito de fé apresentado na carta aos Hebreus vai dizer isso, que a fé é a prova das coisas que não se veem e a certeza de fatos que se esperam. O ateu é louco, é ímpio e é condenado pelas Escrituras. A partir do versículo de número 5 diz assim: tomam-se de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que sitiam. Tu
os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem não acredita na existência de Deus está tendo um pensamento insensato, é louco, tem uma vida ímpia, completamente fora daquilo que é digno aos olhos de Deus, e no final de tudo será condenado. O próprio Deus vai encher de pavor aquelas pessoas que não confiam, que ignoraram a sua presença. Na verdade, a vida inteira de um ateu é marcada pelo medo. O versículo 5 diz que eles têm medo aonde não tem o que temer. Ele vive o tempo todo assombrado, porque o homem, imaginando-se sozinho neste mundo, neste universo, ele está completamente solitário. Sem a presença de Deus, o homem está vazio. O ateu tem o pior pensamento, a pior mentalidade que uma pessoa possa guardar no seu coração. É alguém louco, alguém ímpio e alguém perdido. Se você conhece algum ateu, ore por ele, para que Deus possa curá-lo dessa insanidade, desta loucura. Mas antes de terminar, eu quero chamar a sua atenção aqui para um outro tipo de ateísmo. Porque eu estou falando aqui, desde o começo, daquele ateu confesso, daquele ateu declarado, daquele que diz mesmo que preenche lá, sem religião no cadastro. Aquele lá que não acredita em Deus, ele procura sempre uma razão para a origem do mundo, para a origem do homem, para os acontecimentos da vida. Para ele tudo tem uma causa racional, natural, explicada pela ciência, pela lógica. Ele não acredita no sobrenatural, ele não acredita no que é espiritual. Este é o ateu confesso, e ele acha-se muito sábio e zomba até de mim que sou crente. Quando me vê falando essas coisas, quem é ateu de verdade, assim, confesso, ele nem ouve, porque louco. Você já experimentou dar um conselho para o louco? Como é que ele reage? Ele sorri, ele baba, ele cospe, ele zanga, ele faz tudo menos ouvir. É triste, mas é uma realidade na vida de muitas pessoas que não acreditam em Deus. Mas há um outro tipo de ateu que é muito mais comum do que o ateu confesso, que é aquele ateu da prática. É aquele ateu que, embora confesse que crê em Deus com suas palavras, ele nega esta fé com as suas ações. Eu estou falando aqui daquele ateu que age como se Deus não existisse. Há muitas pessoas, e talvez algumas delas estejam agora me ouvindo ou me ouvirão depois, pessoas que dizem que acreditam em Deus, que acreditam na Bíblia, pessoas que dizem que acreditam em Jesus, que acreditam que Deus ouve as orações, que acreditam no céu, no inferno, que acreditam na existência do diabo, pessoas que acreditam na consequência do pecado, na recompensa de fazer o bem. Elas dizem tudo aquilo que é correto, mas as suas ações negam todo esse belo discurso. Há um tipo de ateu que é aquele que confessa com a boca que Deus existe, mas nega esta existência com as suas atitudes. A pessoa que vive, embora diga que acredita, mas ela vive como se Deus não existisse. Ela não tem preocupação de estar sendo observada por Deus. Ela tem um comportamento certo diante das pessoas a quem ela quer impressionar, a quem ela quer vender uma imagem. Mas quando ela está só, e na fé que ela professa pelas palavras, ela acredita, ela diz que acredita que Deus está ali, mas ela, escondido, faz coisas terríveis, reprovadas, que certamente ela não gostaria que fossem divulgadas para não lhe envergonhar e arrasar com a sua reputação, porque ela diz que acredita em Deus com as palavras, mas nega com as suas obras. Ela tem uma confissão crente, mas uma prática de vida ateu. Quando nós olhamos para o Salmo 53, ele foi usado pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo pega os versículos 2, 3 e usa para descrever o estado de depravação de toda a humanidade sem Jesus.
E é triste que a palavra de Deus, interpretada pelo Espírito Santo, que foi quem instruiu Paulo a colocar este versículo lá em Romanos, ela vai dizer que todas as pessoas que não aceitam a Jesus como seu Salvador, que não creem e obedecem a sua palavra, são na verdade todos insensatos, ímpios e perdidos ateus. Porque, embora diga com a sua boca que acredita em Deus, mas na prática ela não acredita. Você que diz que acredita que Deus é bom, mas às vezes não gasta nas coisas espirituais o mesmo tempo e nem tem o mesmo prazer nas coisas de Deus que você tem nas coisas mundanas. Você que diz que Deus é tudo para você, mas dá para Ele somente a sobra. Você que diz que ama a Deus de todo o seu coração e gasta mais com bombom, com chiclete, com comida para cachorro do que com a obra missionária. Você que diz que acredita que todas as pessoas precisam conhecer a Jesus, mas não prega o evangelho para ninguém. Você que acredita que Deus está lhe observando, mas não tem decoro, não tem a preocupação de viver corretamente em todo e qualquer ambiente. O fato é que existe ateus dos dois tipos nesta terra: ateus confessos, pessoas que com a própria boca, como diz o Salmo 53, dizem: não existe Deus. E outro tipo de ateu é aquele que diz que existe Deus, mas nega esta existência através das suas obras, através do seu estilo de vida. Ele vive como se Deus não existisse, como se um dia ele não estivesse diante de Deus para prestar conta de toda a sua vida. Ele age como se Deus não existisse. Na hora das aflições, das angústias, dos perigos, ele se desespera, ele se angustia, ele perde completamente a esperança porque parece que Deus não existe. Ele age como se Deus não existisse, para livrar, para curar, para proteger. Ele age como se Deus não existisse, um momento em que ele deve fazer o correto, um momento em que ele deve se disciplinar para fazer a vontade de Deus. Ele ignora completamente o juízo, a aprovação, a reprovação, a maldição e a bênção que Deus entregará a toda a humanidade indistintamente. Cada um conforme a vontade do Senhor assim determinar. O Salmo 53 e o Salmo 14 são uma pregação contra o ateísmo. Essa filosofia, esse pensamento tão popular, tão divulgado e tão elitizado nesse tempo. Tem tanta gente que acha ateu a coisa mais inteligente do mundo. Outro dia eu estava escutando um ateu dando uma palestra, falando besteira o tempo todo, de vez em quando citando a Bíblia como um livro meramente filosófico, de estudo. E o cara que anda o Brasil inteiro, não vou citar o nome de nenhum líder de ateísmo aqui não, mas é o seguinte, embora seja muito aplaudido pelo mundo, o ateu é, na verdade, um louco, que não foi capaz de perceber a presença do maior ser que existe em todo o vasto universo que é Deus. Diz a Bíblia que até os loucos, querendo andar por esse caminho, acertam por ele. Mas há um tipo de insensatez tão terrível que torna a pessoa o pior dos loucos, que é exatamente essa crença terrível, gerada no coração de Satanás e implantada e enxertada na mente de homens e mulheres que querem viver na impiedade, que querem se tornar mais sábios do que o próprio Deus, e assim se fizeram loucos. Quem diz que Deus não existe é insensato, é ímpio e é perdido. E dois tipos de ateus existem. O que diz com a boca que Deus não existe, o que diz com sua própria boca que Deus não existe é ateu. E o que diz com a boca que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse, também é ateu. Quem não anda com Deus, quem não crê em Deus, quem não vive para Deus, está debaixo dessa avaliação do Salmo 53. Que Deus possa tornar você, cada dia, um crente de verdade. Crê na existência de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse que os ateus estão completamente
excluídos da sua presença, porque Deus diz lá, através do apóstolo Paulo, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele abençoa aqueles que creem nele de todo o coração. Ao ateu, somente a Bíblia apresenta condenação, indignidade e vergonha. Ao crente, a Bíblia apresenta a vida eterna. Ao crente, diz a Bíblia, os pecados são perdoados. Ao crente, Deus diz que haverá de vencer o mundo. Ao crente, Deus atribui a sua filiação a Deus como filho de Deus, membro da família de Deus. Aos que creem, a bênção, glória e vida eterna. Aos que não creem, há só a loucura do engano, a vida ímpia e a condenação eterna. Por isso, o que Jesus disse a Tomé, diz a todos que nos ouvem nessa tarde: seja crente e não incrédulo. Não seja como o insensato que no coração diz que Deus não existe. Não diga isso jamais. Acredite sempre que Deus existe, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não perceba, mesmo que seja difícil a entender muitas vezes como Deus está agindo. Ele está presente, Ele não erra, Ele não falha, Ele é real, Ele é todo-poderoso, e um dia a sua presença será manifesta a todos, e que naquele dia você possa glorificar a Deus por ter crido nele desde o princípio. Aceite a Jesus como seu Salvador, creia em Deus, porque é doido quem não acredita na existência do Senhor. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, meus amigos. E antes de encerrar a nossa devocional nessa tarde, eu quero dar aí, amanhã é o último dia da semana, sexta-feira, não é isso? E vamos escolher rapidinho qual o salmo de amanhã. Se você tem interesse de participar da nossa enquete, para escolher o salmo de amanhã, coloque aí. A partir da segunda-feira, nós vamos trazer as opções, porque nós já estamos há muito tempo escolhendo os salmos, e aí muita gente termina pedindo, porque fica de fato até eu, se não tiver anotado, depois fica difícil saber qual salmo que já foi apresentado. Mas se você quer pedir o salmo de hoje, coloque aí a sugestão de um dos salmos, dos 150 que ainda não foram usados na nossa devocional, para a gente encerrar aqui, escolhendo o salmo de amanhã. Irmã Maria Emília, obrigado pela participação. Irmão Renan, salmo 146, salmo 19, tem aí as duas sugestões. Deixa eu só conferir aqui se nós já utilizamos o salmo 146. O 19 eu acredito que não, mas o 146 eu estou na dúvida. Não, os dois podem ser, tá certo? Salmo 146, Salmo 119. Bom dia, pastor. Hoje estamos fazendo 15 anos de casado, graças a Deus. Parabéns, irmã Rosa, irmão João Batista. Felicidades ao casal. Parabéns aí, casal João Batista. Deus parabéns aí, irmãos. Deus parabéns aí para o casal, para o nosso missionário em fronteiras, missionário João Batista, e a sua digníssima esposa, a irmã Rosa. Estão completando hoje 15 anos de casamento. Felicidades ao casal, que Deus lhes abençoe muitíssimo, cada vez mais, e torne sempre esta união prazerosa, alegre, abençoada, e que seja sempre para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe, parabéns, irmã Rosa, irmão João Batista aí, pelos 15 anos, que Deus abençoe cada vez mais o casal. E o 19, não é isso, irmãos? 19, estou vendo aí, todo mundo concordando. Pronto, está fechado. 19, Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço em cada um dos irmãos. Parabéns ao casal. Parabéns a todos vocês que nos acompanham. Que Deus nos abençoe. E embora nem sempre a gente consiga expressar da forma que nós gostaríamos esta grandiosidade da verdade bíblica, que o Espírito de Deus possa completar no seu coração isso que nós aprendemos hoje no Salmo 53. Deus existe, nunca se torne louco ignorando a existência de Deus. Deus existe e é Ele que nos faz ter uma vida digna,
uma vida santa, e é Ele quem nos dará um destino melhor, um destino de glória, um destino de vida eterna, um destino no céu. Há quem diga que Deus não existe e vive praticando tudo aquilo que não presta, um dia vai se dar mal, um dia vai se perder. Mas não diga que nós não avisamos. Estou dizendo, Deus existe, Deus é real, Deus é a pessoa mais real, mais verdadeira. É mais fácil duvidar da existência do homem do que da existência daquele que o criou. Deus existe, Ele está presente aqui conosco, Ele está olhando para a sua vida, Deus conhece as suas necessidades, Deus conhece o seu coração, Deus é a solução para os seus problemas, Ele é a cura para a sua doença, Deus é aquele que pode perdoar os seus pecados, Ele é o socorro presente na hora da angústia, Deus é o Salvador, é o Senhor, é o grande Rei do universo, e quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus tem vida, tem graça, tem paz. Deus existe, glorificado seja o nome do Senhor, e porque Deus existe, nós podemos viver felizes, nós podemos glorificá-lo, nós podemos viver em paz, sabendo que esta nossa trajetória curta aqui sobre esta terra não é o fim. O Deus que é real, o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos fez com suas próprias mãos, fez esta terra para habitar por um período curto de tempo, para conhecê-lo aqui, para confessá-lo aqui como nosso Senhor, para nos arrependermos do nosso pecado aqui nesta terra, para um dia este Deus nos transportar para a sua casa, e que aquele dia maravilhoso possa chegar para todos nós, o dia que depois de vivermos uma vida plena, feliz, longa e abençoada sobre esta terra, nós possamos pisar nas portas da casa do nosso Deus e entrar por aqueles portais eternos e vermos o Rei da Glória e sermos abençoados pela sua presença e inundados pela sua glória. Deus existe. Quem diz que Ele não existe está louco. Manda internar, tá certo? Deus abençoe a todos, irmãos. Deus existe. Não somente diga isso, mas viva crendo e agindo como se Deus, de fato, está presente o tempo todo em tudo que você faz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Uma ótima tarde, um bom descanso a todos vocês, um bom trabalho para quem vem trabalhar. E agora é esperar a barba crescer, né, irmãos? Quem sorriu aí, esperar a barba crescer. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, Salmo 19. Se Deus nos der vida e saúde, até lá, em nome de Jesus.